O acordo está fadado ao fracasso. Apesar de uma reunião histórica em Omã, o ministro das Relações Exteriores iraniano declarou em rede nacional que seu país jamais abandonará seu programa de mísseis balísticos, e essa foi uma condição da qual os EUA não cederam. A resposta de Washington foi imediata. Uma onda massiva de novas sanções visa os cofres do regime. Agora, com 40 lanchas iranianas patrulhando o Estreito de Hormuz e a economia em queda livre, o cenário está armado para uma grande escalada. Comecemos pelo ponto mais importante: o programa nuclear iraniano. Após as negociações, eis o que o ministro das Relações Exteriores do Irã disse sobre o programa nuclear. Escutem bem. As negociações de ontem foram exclusivamente sobre a questão nuclear. Os americanos não mencionaram nenhum outro assunto. As negociações foram conduzidas indiretamente por meio do Sultanato de Omã. Concordamos em discutir apenas a questão nuclear. Isso foi levado em consideração nas negociações de ontem. Quanto ao enriquecimento zero, está fora do escopo das nossas negociações. A questão do enriquecimento de urânio é um direito inegável para nós e deve continuar. Mesmo com seus bombardeios, eles não conseguiram destruí-lo, porque a tecnologia não pode ser destruída por bombardeios. Estamos prontos para chegar a um acordo que lhes garanta que o enriquecimento será realizado de forma pacífica no Irã. Quando eu disse que era um bom começo, quis dizer que é possível que as negociações continuem dessa maneira e dessa forma. Isso pode parecer um obstáculo intransponível, mas na verdade não é. Como já abordamos em vídeos anteriores, existem propostas em análise que permitiriam ao Irã enriquecer urânio em níveis muito baixos. A questão não é o enriquecimento em si, mas sim a supervisão. Se o Irã puder enriquecer urânio sem que ninguém o monitore, nada o impedirá de ir além, chegando a níveis muito mais altos. O enriquecimento de urânio passou de 5% para 60%, algo que já fizeram no passado. 60% já representa 2/3 do caminho para uma arma nuclear. É por isso que uma das soluções propostas envolve um consórcio. Em vez de o Irã enriquecer urânio internamente, um grupo de países árabes, ou mesmo a Rússia, realizaria o enriquecimento para o Irã e, em seguida, forneceria o combustível para o programa nuclear iraniano. Dessa forma, o Irã ainda obtém energia nuclear e não controla o processo. Não há mais flexibilidade na interpretação das regras. Isso pode funcionar para ambos os lados. Mas veja bem, o programa nuclear pode não ser o maior obstáculo para um acordo. Logo após as negociações, o ministro das Relações Exteriores também fez outra declaração. Este ponto é, na verdade, mais importante. Ouça com atenção. A outra questão que você levantou, referente aos mísseis, é puramente defensiva para nós e não é negociável, nem agora nem no futuro, porque as questões regionais dizem respeito à região e não estão ligadas a países de fora dela. Trata-se de assuntos internos do povo iraniano, e nenhuma entidade estrangeira pode interferir em nossos assuntos internos. Já explicamos isso diversas vezes. Ele disse que não haverá negociações sobre o programa de mísseis do Irã, nem mesmo uma discussão. Isso é significativo porque os Estados Unidos deixaram claro que qualquer acordo deve abordar a questão dos mísseis iranianos. Os mísseis balísticos do Irã podem atingir Israel, bases americanas no Oriente Médio e aliados dos Estados Unidos no Golfo. Eles são o principal fator de dissuasão e a principal ameaça do regime. E é aqui que a coisa fica interessante. O presidente Trump fez ontem um comentário que sugere que a questão nuclear pode de fato ser solucionável, mas os mísseis estão atrasando tudo, ele disse. Se o Irã tivesse oferecido o acordo que está oferecendo agora, há 2 dias ou 2 anos, os EUA teriam concordado. Mas agora sabemos que o Irã possui sérias capacidades de mísseis, porque vimos os danos que os mísseis podem causar durante a Guerra dos 12 Dias. E é por isso que os Estados Unidos querem abordar o programa de mísseis balísticos iraniano. Ouçam só. Irã, existe algum acordo aceitável que cubra apenas o programa nuclear? Existe algum acordo que cubra apenas o programa nuclear que seria aceitável para vocês? Porque eles não têm armas nucleares. Eles não querem que nada além disso seja aceitável. Mas a única coisa, e logo de início, é nada de armas nucleares. Se tivéssemos conseguido fechar esse acordo há 2 anos, teríamos fechado. Mas eles não estavam dispostos. Agora estão. Então, estão dispostos a fazer muito mais do que fariam há 1 ano e meio, ou mesmo há 1 ano, quando... Não se esqueçam que estamos trabalhando nisso há exatamente 1 ano. E começamos com eles alguns meses depois do início deste mandato. Este mandato tem sido incrível, mas os resultados podem surpreender as pessoas. Se tivessem oferecido este acordo desde o início, teria sido aceito imediatamente. E veremos o que acontece. Leiam nas entrelinhas. O Irã pode estar oferecendo concessões reais em relação às armas nucleares. Isso é um progresso, mas eles se recusam a mexer com mísseis.
Para os Estados Unidos, isso seria inaceitável. O Irã vê os mísseis como sua única vantagem, a única coisa que realmente funcionou durante a Guerra dos 12 Dias. Abrir mão deles seria como entregar sua única defesa. Então, por que o Irã está participando das negociações? Simples, sua economia está em colapso. O Irã precisa desesperadamente do alívio das sanções. Sua moeda está em queda livre. O dinheiro está fugindo do país. E a cada dia sem acordo, a pressão aumenta. É exatamente por isso que estão negociando. Não porque queiram, mas porque precisam. Estão tentando fazer uma tarefa impossível, manter o programa de mísseis e conseguir o alívio das sanções de qualquer maneira. As chances disso funcionar são muito, muito baixas. E para garantir que o Irã sentisse a pressão, os Estados Unidos anunciaram novas sanções apenas 2 horas após o término das negociações. O Departamento do Tesouro visou 14 embarcações da Shadow Fleet, usadas para burlar as sanções, 15 empresas que comercializam petróleo e derivados iranianos, e 2 indivíduos ligados a essa rede. A mensagem dessas sanções foi clara. Não estamos esperando que você decida. Estamos apertando o cerco agora mesmo. E aqui está algo que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse durante uma audiência no Congresso, que explica exatamente como funciona essa campanha de pressão. O que podemos fazer no Tesouro e o que temos feito é criar uma escassez de dólares no país. Em um discurso no Economic Club de Nova York, em março, eu delineei a estratégia. Ela culminou de forma rápida e, eu diria, grandiosa em dezembro, quando um dos maiores bancos do Irã faliu. Houve uma corrida aos bancos. O Banco Central teve que imprimir dinheiro. A moeda iraniana entrou em queda livre. A inflação explodiu e por isso vimos o povo iraniano nas ruas. Continuaremos monitorando todos os nossos parceiros, todos os parceiros iranianos. A boa notícia, senador, é que vimos e podemos ver com nossa vigilância a liderança iraniana transferindo dinheiro para fora do país desenfreadamente. Então, os ratos estão abandonando o navio, e isso é um bom sinal de que eles sabem que o fim pode estar próximo. Ele explicou que a escassez de dólares criada pelas sanções foi o que levou ao protesto nas ruas. Agora, algumas pessoas estão usando esse trecho para afirmar que a CIA orquestrou o protesto. Não foi isso que ele disse. O que ele está tentando dizer é que as sanções têm consequências reais. Quando o Irã não consegue acessar dólares, a economia sofre. E quando a economia sofre, as pessoas ficam com raiva e protestam. O regime optou por financiar o Hezbollah, o Hamas e os programas de mísseis em vez de seu próprio povo. E as sanções tornaram essa escolha visível. A revolução que vimos foi resultado de tudo isso. Então, como o Irã reagiu às novas sanções impostas logo após as negociações? Jogando a única carta que tinha. Logo após o anúncio das sanções, o Irã enviou aproximadamente 40 lanchas para o Estreito de Hormuz. A mensagem era clara: se vocês nos pressionarem economicamente, nós vamos acabar com o transporte marítimo global de petróleo. Veja bem, 20% do petróleo mundial passa por esse ponto estratégico. O Irã não pode vencer uma guerra contra os Estados Unidos, mas pode tornar qualquer conflito extremamente caro para a economia global. É a mesma ameaça que sempre fizeram. Mas quando se tem uma única carta na manga, não se pode deixar de jogá-la. Enquanto isso, os Estados Unidos estão enviando sinais que sugerem que estão se preparando para o fracasso das negociações. O Departamento de Estado emitiu um alerta para que todos os cidadãos americanos no Irã deixem o país imediatamente. Caso não seja possível sair, devem estocar suprimentos e permanecer em segurança no local. É importante que tenham planos para métodos alternativos de comunicação, pois a interrupção da internet persistirá. Se precisarem sair por terra, devem optar por passar pela Armênia ou Turquia. O alerta informa que as companhias aéreas estão cancelando voos de e para o Irã. O governo americano está dizendo aos cidadãos para se abrigarem ou se entrincheirarem. Essa não é exatamente a linguagem que se esperaria quando se busca a paz. E aqui está o sinal mais importante. O governo Trump se reunirá com uma figura da oposição iraniana na Flórida neste fim de semana. Não se reúne com líderes da oposição para planejar a governança pós-regime se você acredita que o regime atual negociará com sucesso. Isso sinaliza que a mudança de regime ainda é uma possibilidade real. O Irã sabe disso e está respondendo com mais ameaças. Aqui está o ministro das Relações Exteriores sobre o que aconteceria se os Hezbollah atacassem o Irã. A possibilidade de guerra está sempre presente e estamos preparados para ela. E essa preparação visa soluções que evitem a guerra. Eu disse ontem aos negociadores americanos que vocês têm 2 opções para nós: guerra e diplomacia. Nossa escolha é a diplomacia. Mas estamos preparados para ambas as opções, ainda mais do que antes. E esperamos que os Estados Unidos escolham a diplomacia.
Se os Estados Unidos lançarem um ataque contra nós, não teremos capacidade de atacar seu território. Portanto, atacaremos as bases americanas localizadas na região, o que levará toda a região à guerra. Não estamos atacando países vizinhos, mas sim bases americanas. Há uma grande diferença. Agora, a segunda rodada de negociações está agendada para o início da próxima semana. Vamos ver o que acontece então. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrição aqui embaixo e eu mantenho vocês atualizados. Meu nome é Ravi Martins e vejo vocês no próximo vídeo.